Amém, irmãos? Boa noite, igreja. Que bênção, né? Podemos mais uma vez estarmos juntos na casa do Senhor para aprendermos da palavra de Deus. Como foi dito pelo irmão Wellington aqui, noite de estudo da palavra, mais uma noite de estudo da palavra. Porque sempre que estamos aqui, nós estudamos, obrigado, meu irmão, nós estudamos a palavra de Deus. Então, que nós possamos, mais uma vez, pedir ao Senhor orientação, sabedoria, para que tudo que aqui nós ouvirmos, tudo que aqui nós já estamos ouvindo, né? Tudo que aqui nós já estamos ouvindo, nós possamos colocar em prática em nossa vida. Estamos falando sobre o amor, e já foi falado bastante aqui, né? Nesse tempo de devocional, de leitura da palavra, nosso irmão Wellington aqui já falou o que Deus deixou aqui como ensinamento para nós a respeito do amor, né? Mas nós vamos ver um pouquinho mais a respeito do amor. Então, hoje me coube trazer o tema Uma Igreja segundo o Coração de Deus vive a realidade do amor. Então, a todos os irmãos que aqui estão presentes, que estão conosco através da internet, que o Senhor possa estar aí trabalhando através do Espírito Santo em seu coração, para que você possa entender do que essa noite Ele tem para te falar. Temos ao longo das quartas-feiras estudado a respeito, né, de uma igreja segundo o coração de Deus. Já vimos aqui em alguns estudos que a igreja, ela é uma instituição divina, que a igreja, ela é uma instituição criada por Cristo, né, fundamentada em Cristo Jesus. Já vimos também, num outro estudo, que a igreja, ela precisa ter uma vida de oração constante. Então, a igreja precisa estar sempre orando, não aquela oração meteórica, como foi falado aqui, se não me engano, pelo irmão Wellington, mas que nós possamos estar tirando um tempo de oração, fazendo verdadeiramente, buscando um tempo de intimidade com o Senhor Jesus, através da oração. E vimos também que a igreja, ela deve examinar de forma criteriosa a palavra de Deus. Então, precisamos estudar, meditar, observar os detalhes. Me lembro que esse estudo foi dado pelo pastor Roberto. Então, um pequeno detalhe, uma grande diferença: o ladrão da cruz, o ladrão na cruz. O ladrão da cruz, ele pode ser preso a qualquer momento, né? Qualquer um que roubar uma cruz é o ladrão da cruz, não é isso? Mas o ladrão na cruz, esse foi salvo, ganhou a liberdade, a vida plena, ainda que preso ali naquela cruz. E hoje veremos que a igreja deve viver a realidade do amor. Então, entendo que a igreja que assim caminha, entendo que a igreja que assim procede, assumindo essas características que nós aqui já vimos, essa é uma igreja segundo o coração de Deus. Pelo menos procura, né, ser uma igreja segundo o coração de Deus. E eu creio que essa igreja, a Igreja Batista do Centenário em Clubandê, a igreja a qual congregamos, eu creio que essa igreja tem sido uma igreja que tem buscado viver, né, caminhar segundo o coração de Deus. E isso é muito bom. Bem, texto base, eu peço para que os irmãos possam abrir ou acessar as suas Bíblias. Será um texto bastante conhecido, um texto no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, texto bem conhecido de todos ou de muitos, embora
talvez a prática do que ele nos propõe, não sei se bem assimilada por todos, né, ou por muitos. Então, creio que os irmãos já abriram, já acessaram a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 13, leiamos. Assim mesmo, sentados, os irmãos estejam acompanhando. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desistir das coisas práticas de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém, queridos? Assim fala a palavra de Deus. Curve sua cabeça assim mesmo onde você está e mais uma vez vamos orar ao Senhor Jesus. Querido Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo, damos graça por mais esta oportunidade que temos de estar em sua casa aprendendo a sua palavra. Usa-me como ferramenta do Senhor para falar à tua igreja e usa, Pai, o teu Espírito Santo para que possa, Pai, falar aos corações ou ao coração de cada um dos irmãos, aos corações que estão aqui presentes e aqueles irmãos que também estão participando conosco através da internet. Que eles possam, Pai, entender o que o Senhor tem como propósito para a vida deles também essa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Amém, graças a Deus. Irmãos, no texto que nós acabamos de ler, o apóstolo e o nosso irmão João, que o irmão Hélito veio, né, lendo, João, mas no texto que acabamos de ler, o nosso irmão e apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto. E ele escreve à igreja em Corinto de uma forma diferente de como ele fez quando escreveu, né? Quando escreveu a igreja em Éfeso, como quando escreveu a igreja em Filipos, como escreveu a igreja em Colossos e também em Tessalônica. E por que digo isso? Porque logo no primeiro capítulo do livro de Efésios, os irmãos podem anotar para depois estarem, né,
em casa, como foi lido, né? Precisamos examinar criteriosamente a palavra. Então, cheguei em casa, confirmem, qualquer dúvida, irmão Jairo, né? Vamos conversar, me chame, e o senhor falou alguma coisa ali que não estava muito certo, qualquer dúvida a gente vai ali junto aos pastores e tira a dúvida. Então, logo no primeiro capítulo de Efésios, fala sobre o amor. Logo ali no primeiro capítulo de Filipenses, lá no versículo 9, fala sobre o amor daquela igreja. No primeiro capítulo também do livro de Colossenses, versículos 3 e 4, fala também, Paulo escreve, né, enfatizando ali o amor que aquela igreja tinha. E da mesma forma a igreja de Tessalônica. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, nos versículos 2 e 3, Paulo, ele enfatiza o amor que essa igreja tinha. E Paulo, então, ele não agradece a Deus, quando ele escreve à igreja de Corinto, ele não agradece a Deus pelo amor dos irmãos dessa igreja, né? Pelo amor deles, pelo amor existente entre eles. Se os irmãos forem observar e lerem, os irmãos vão ver que Paulo, então, ele agradece pelo amor dessas igrejas, né, que foram citadas aqui, Efésios, Filipos, Colossos, mas com relação à igreja de Corinto, Paulo agradece pelos dons. Porque em Corinto a igreja, ela era cheia de dons, ela possuía muitos dons, mais precisamente logo ali em 1 Coríntios, a partir do capítulo 1, os irmãos vão ver que fala ali dos dons daquela igreja, daqueles crentes de Corinto. Mas com relação ao amor, essa igreja, a igreja de Corinto, ela tinha uma deficiência muito grande. Ela não demonstrava esse amor. E quando a gente estuda, quando a gente examina, né, de forma mais aprofundada a palavra de Deus, e aqui eu enfatizo essa primeira carta aos Coríntios, e enfatizo aqui o capítulo 13, porque é o capítulo que nós estamos estudando. Vamos ver e entender que Paulo, ele nos mostra que aqueles irmãos, que aquela igreja não tinha amor. Era um amor sem expressão, era um amor vazio, raso, um amor sem profundidade. Na realidade, queridos, Paulo, ele está condenando a maneira como aqueles cristãos agiam. Essa é a realidade da carta. Aqueles irmãos agiam de forma carnal. Eles agiam pela carne, né? Eles eram carnais. Então eles agiam de acordo com as suas próprias vontades, uns contra os outros, ou uns para com os outros. Eles valorizavam mais os dons que possuíam, que aquela igreja possuía, do que o verdadeiro amor, do que o amor propriamente dito. Então essa era a realidade daqueles cristãos, essa era a realidade daquela igreja de Corinto. Paulo então diz que exercitar os dons sem amor, sem o amor que deveriam ter, exercitar esses dons sem esse amor, de nada valia, não tinha valor algum. Paulo então, ele chama a atenção daqueles irmãos. Paulo, ele chama a atenção dos irmãos de Corinto, quando então lhe diz que passaria a mostrar a eles, né, ainda, ou seja, o que até aquele momento eles não sabiam, o que até aquele momento eles não sabiam. Paulo diz
que lhes mostraria um caminho sobremodo, extraordinariamente, excessivamente excelente. E quando Paulo fala dessa forma, né, ele diz para aqueles irmãos que estaria mostrando para eles um caminho perfeito, um caminho incomparável, inigualável, um caminho agradável, um caminho envolvente. É isso o que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos. Um caminho que eles não conheciam, atitudes que eles não conheciam. Então, Paulo passa a descrever o que é o amor. Paulo passa a descrever o que o amor não é. Paulo passa a descrever, a falar para aqueles irmãos o que o amor faz, o que o amor pode fazer. Assim, então, se dá aí a escrita de Coríntios, capítulo 13. Paulo, então, passa a falar com aqueles irmãos, ensina aqueles irmãos a respeito do amor. E estudando, meditando, né, buscando entendimento, no capítulo 13, nós podemos entender que ser uma igreja, segundo o coração de Deus, é ser uma igreja que vive, então, a realidade do amor. Uma igreja, segundo o coração de Deus, ela precisa viver a realidade do amor. E viver a realidade do amor é viver o amor sendo tudo o que ele é. Deu para entender? É viver o amor sendo tudo o que ele é, fazendo tudo o que ele faz ou pode fazer. É viver a realidade não fazendo e também não sendo o que o amor não é. E aí, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre o amor, de acordo com o que o Senhor colocou aqui em meu coração, de acordo com o que está na palavra de Deus, vamos entender um pouquinho o que é o amor e o que ele não é. O que é o amor? O que ele não é? A palavra do Senhor nos diz isso, né? O amor é paciente, o amor é benigno, não é isso que diz a palavra? O amor é paciente, o amor é benigno. Uma realidade que poucas pessoas têm. Poucas pessoas têm. O amor tem uma imensa, e por que não dizer, o amor tem uma infinita capacidade de suportar. E aqui enfatizo de suportar, primeiramente, as pessoas. E depois, tantas outras coisas, né? Mas aqui eu quero frisar e quero enfatizar que o amor, ele tem uma imensa capacidade, né? Uma infinita capacidade de suportar as pessoas. Como pessoas, servos, discípulos do Senhor Jesus, precisamos amar, precisamos suportar as pessoas. O amor tem essa capacidade de ter paciência com as pessoas. Como tem sido a paciência com relação aos que estão à sua volta, com as pessoas à sua volta, com as pessoas da sua casa, do seu trabalho, dos lugares do seu convívio. Pessoas que pensam, pessoas que agem, pessoas que se comportam de forma totalmente diferente de você. Se comportam totalmente diferente de nós. Precisamos, ou é preciso que tenhamos paciência, querido. E muito mais paciência com as pessoas do que paciência com as circunstâncias.
Às vezes é mais fácil termos paciência, né, com algumas circunstâncias, com algumas questões, do que com pessoas. Mas nós precisamos ter paciência com as pessoas muito mais do que com as circunstâncias. Porque quando nós temos paciência com as pessoas, algumas circunstâncias elas deixam de acontecer justamente por conta da nossa paciência, da maneira como a gente age com aquela pessoa. Então, o amor é paciente. Seja paciente primeiro com você mesmo, para que os irmãos possam refletir, né, pensar, meditar. Seja paciente primeiro com você mesmo, depois com os outros. Procure não se revoltar. Às vezes, por muito pouco, a gente está perdendo a paciência, a gente está se revoltando. Isso não é característica do amor. Procure, queridos, não somente ter paciência com as pessoas, não se revoltar, mas busque ser uma pessoa resignada. Porque quando você assim age, você demonstra amor. O amor é benigno. O amor é benigno. Ser benigno, posso dizer que falei aqui quando falei sobre os frutos do Espírito, mas ser benigno é você ser uma pessoa de um bom caráter, é você reagir com bondade àqueles ou aquelas pessoas que te maltratam, é você agir, né, com bondade com aquelas pessoas que maltratam os seus. E creio que não só eu, mas alguns irmãos já ouviram, né? Mexe comigo, mas não mexe com meu filho, não. Mexe comigo, mas não mexe com os da minha família, não. Creio que nós já ouvimos isso algumas vezes. E é justamente com essas pessoas que te maltratam, que mexem com você, ou que mexem com os seus, que você precisa amar, que você precisa demonstrar paciência, benignidade. Então, é você buscar e ter complacência com as pessoas. É você buscar ser uma pessoa generosa. É você procurar não criar contendas com as questões que às vezes, né, vem a você tentando tirar a sua paciência. Evite a contenda. Saia, pense um pouco, se possível, né? Depois você busque falar a respeito disso com a pessoa, se não, pede a Deus sabedoria para que no momento certo o Espírito Santo possa estar incomodando aquela pessoa e ela venha a entender que errou com você. E aí, queridos, eu quero dizer para você o seguinte: como tem sido a sua realidade diante de uma questão como essa? Como tem sido a sua realidade? Você tem sido paciente? Você tem sido benigno? Como tem sido essa realidade em você? Uma outra coisa que o amor não é ciumento. Diz a palavra, o amor não arde em ciúmes. O amor não é vaidoso. O amor não se envaidece. O amor não se ensoberbece. Ou seja, será que quando o seu vizinho, quando o seu amigo, quando o seu parente, será que quando aquela pessoa a qual você não tem assim tanta afinidade, faz sucesso ou conclui um determinado objetivo, ou adquire algo que você já almeja há muito tempo, há algum tempo, você se enfurece? Ou você se alegra com a vitória dessa pessoa, ainda que você não tenha tanta afinidade? Você se aborrece?
ou você se alegra porque ele conseguiu, atingiu ali o objetivo que ele queria, conquistou aquilo que ele desejava. Você talvez estivesse desejando o mesmo, talvez uma promoção no trabalho, um carro novo, a compra de uma casa, mas aquele muitas vezes que nem tem um compromisso com Cristo Jesus, atinge esse objetivo primeiro que você. Você se alegra ou você fica aborrecido? Ou de forma contrária, quando isso acontece com você, você está ali almejando, querendo, né, tentando adquirir, conseguir alcançar um determinado objetivo, e você alcança, e você consegue. Aí, como você se porta, ou como você se comporta? Você se envaidece? Você mantém com relação àquela pessoa que você sabe que talvez estivesse querendo o mesmo que você se mantém numa postura de respeito e de humildade com relação àquela pessoa, que você sabe que ela gostaria de ter aquilo, de alcançar aquilo? Você tem essa postura de respeito, de humildade pelo outro? Quando você faz ou age dessa forma, você está demonstrando amor. Como você tem, queridos, vivido essa realidade? Isso acontece todos os dias. Acontece todos os dias. E como você tem vivido essa realidade? E aí eu creio que fica aqui a noite toda falando a respeito do amor, né? O que o amor é, o que o amor não é, o que o amor faz, o que o amor não faz. Então, com relação ao que o amor é e não é, eu vou parar por aqui, porque tem muito mais que a gente poderia ficar aqui falando. O que o amor é, o que o amor não é, o que o amor é, o que o amor não é. Mas vamos a um outro ponto, uma outra característica. O que o amor não faz? Isso não sou eu quem digo, mas a palavra de Deus. Uma das coisas que o amor não faz é se comportar de maneira inconveniente. O amor não faz procurar os seus próprios interesses. Quem ama não se porta, né, de forma inconveniente. Quem ama não busca os seus próprios interesses ou interesse. Quem ama não pensa mais em si. Quem ama de verdade pensa no outro, né? A esposa pensa no esposo agora, o esposo pensa na esposa, os dois pensam nos filhos, os filhos ou o filho pensam nos pais. Isso é amor. O pastor pensa na igreja, a igreja precisa pensar nos irmãos, no pastor, na comunidade. Isso é expressar o amor. Então, o amor não faz, o amor não se porta de forma inconveniente, não procura seus interesses. Porque quem ama agora não pensa mais em si, mas pensa também no outro, no bem-estar do outro, renuncia pelo outro. Em Corinto, uns faziam pouco dos outros. A realidade daquela igreja era essa. Uns faziam pouco dos outros e usavam os seus dons para glorificarem a si mesmo. Se os irmãos quiserem buscar, leiam lá 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17, e os irmãos vão ver que isso que estou falando era o que acontecia naquela igreja. Porque ali diz que uns comiam e bebiam na hora da ceia, se fartavam, mas que outros passavam fome. E a ceia era um momento de alimento, era um momento de compartilhar, mas uns pensavam só em si e deixavam outros com fome.
Como temos nos comportado? No estudo dessa noite, para que a gente possa refletir, temos nos preocupado com os nossos, ou com o nosso próximo, com aqueles que nos estão próximos todos os dias? Nós temos tido empatia com as dores, com as aflições, com as mágoas, com as fraquezas, com o medo ou com os medos das outras pessoas? E eu tenho certeza que alguns irmãos convivem com isso diariamente. Alguém deve te procurar, falar com você sobre uma questão, sobre uma fraqueza, sobre um medo. Como você tem olhado, tem cuidado dessas pessoas? Como você tem vivido essa realidade aí no seu dia a dia? Nós precisamos não estou aqui generalizando, mas muitas pessoas são muito egoístas. Pensar em si é ser egoísta. Pensar só em si e não pensar no outro, não cuidar do outro, é egoísmo. Precisamos ser mais solidários. Precisamos ter mais empatia. Nos colocarmos no lugar do outro. Qual tem sido a minha? Qual tem sido a nossa realidade com relação a essa questão? Qual tem sido a sua realidade com relação a essa questão? E essa pergunta é para que você também, que está nos participando conosco através da internet, possa refletir. Qual tem sido a sua realidade nessa questão, querido? O que o amor não faz? O amor não se exaspera. O amor, ele não se ressente do mal, ou seja, ele não é pesado, ele não é penoso, ele não se irrita facilmente. O amor, ele não é exaltado. O amor, ele não predispõe, não se predispõe a ofender ninguém, a maltratar ninguém, a pensar mal das pessoas. O amor, ele está sempre pronto a pensar o melhor das pessoas, a fazer o melhor para as pessoas. O amor, ele não julga as pessoas, principalmente, não deve fazer isso em tempo nenhum, mas principalmente se não as conhece. Se você não conhece, aí mesmo que você precisa demonstrar amor por aquela pessoa. O amor, ele não atribui mal a ninguém. Como tem sido, queridos, a nossa realidade como igreja? Qual tem sido a nossa realidade como pessoas em relação às outras pessoas nesse sentido? Nós temos sido carnais ou temos sido espirituais? Temos agido conforme a nossa própria carne ou temos agido da maneira como o Espírito que habita em cada um de nós? Uma outra coisa que o amor não faz, o amor não se alegra com a injustiça. Infelizmente, ainda mais nesse tempo, muitos seres humanos, muitas pessoas, têm a característica de se alegrarem, de sentir prazer, e me permitam aqui a palavra, com a desgraça, com o infortúnio, com a derrota do outro. Temos vivido um tempo que as pessoas têm se alegrado
com a derrota, com o infortúnio do outro. Como cristãos, como nós temos vivido. Essas não são características do amor. Se alegrar com a derrota do outro, se alegrar com o infortúnio do outro, se alegrar porque o outro não conseguiu ou não se deu bem naquilo que ele almejava. Isso não é característica do amor, querido. Isso não faz parte de quem ama. E aí, como nós temos nos comportado, como nós temos portado com relação a essa questão? Porque o amor, ele não se alegra com nenhum tipo de mal, com nenhum tipo de maldade, nem ao mal que é causado a você, e muitas vezes causado por você mesmo, nem o mal que é causado aos outros, que é causado à natureza, que é causado ao universo. Porque Deus se preocupa com as pessoas, Deus se preocupa com a natureza, Deus se preocupa com o mundo, Deus se preocupa com o universo. E nenhum tipo de mal é característica do amor. Na igreja de Corinto havia o mal da imoralidade. E eles não lamentavam o mal, eles não lamentavam o pecado, muito pelo contrário, eles se orgulhavam do mal, eles se orgulhavam do pecado, daquilo que eles faziam. E aí, por isso, Paulo, então, fala que ensinaria a eles um caminho sobre modo excelente. Antes de chegar ao primeiro capítulo, né, depois, no versículo 31, de 1 Coríntios 12, dando seguimento, ele fala assim: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Um caminho perfeito, como falei, né? Um caminho inigualável. Amados irmãos, essa tem sido a realidade do amor do mundo. Mas nós que conhecemos o verdadeiro amor, nós que conhecemos o amor de Cristo, nós que conhecemos o amor de Jesus, qual tem sido a nossa realidade diante das injustiças que temos visto e que temos vivenciado diariamente? Precisamos parar, pensar, refletir e, acima de tudo, nos posicionarmos como servos, como cristãos, como discípulos de Jesus. Já finalizando, quero trazer aqui o entendimento, né? Trazer um pouquinho só, um entendimento sobre o que faz o amor. Falamos sobre o que o amor não é, o que o amor é, o que o amor, como o amor tem que ser, mas vamos falar agora sobre o que o amor faz, para finalizar esse tempo nessa noite. O amor, ele se alegra, o amor, ele sente prazer, o amor, ele se regozija com a verdade. E por que isso? Porque o amor não mente, porque o amor não foge, porque o amor, ele é transparente, ele fala a verdade. Ser transparente é ser verdadeiro. O amor, ele se apresenta, né? Ele não foge, ele faz enxergar de forma clara. Como disse, né? O amor, ele é transparente. Quando você olha através de um vidro transparente, você vê o outro lado. Se o vidro é um pouco mais fosco, você não consegue enxergar. E o amor é como esse vidro transparente. Você conhece, você vê, você olha olho no olho, você não se esconde. O amor, o que ele faz? Ele tudo sofre. Ele sofre as dores, ele sofre as mágoas,
ele sofre as incompreensões, ele sofre as decepções. O amor tudo crê. Ele crê que Cristo pode mudar, crê que Cristo pode transformar, ele crê que Cristo pode construir novo, que Cristo pode curar. O amor, o que ele faz? Ele não se precipita, tudo espera, então ele não desiste, tem esperança, ele não se precipita agindo de uma forma inadequada. O amor tudo suporta, ele não cede, ele aguenta firme, ele resiste às intempéries. Essas são características do amor. O amor faz com que sejamos sensíveis, como foi dito aqui, o amor faz com que sejamos empáticos. Como tem sido a nossa sensibilidade com relação aos mais fracos na fé? Como tem sido a nossa sensibilidade com relação àqueles que estão fracos na caminhada cristã? Com aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social? Temos ido aí toda sexta-feira, né, ao centro, de 15 em 15 dias, né, ao Centro Pop, e a gente pode ver essa realidade. Como tem sido aí a nossa sensibilidade com relação aos menos favorecidos? Temos suportado as dores, as mágoas, as decepções, os infortúnios que as pessoas, que as situações nos causam? Ou nós também temos causado dores, mágoas, decepções e infortúnios a alguém, as pessoas do nosso convívio? Precisamos parar, irmão, precisamos pensar, refletir sobre a realidade do amor. Qual tem sido a realidade do seu amor, do amor que você diz sentir, do amor que você diz ter? Ser uma igreja segundo o coração de Deus é ser uma igreja que vive a realidade do amor em todo o tempo todo, sendo o que o amor é, fazendo o que o amor faz. Uma igreja que vive a realidade do amor. Se os irmãos quiserem parar para pensar, uma igreja que vive a realidade do amor, ela ampara, ela abraça, ela dá aconchego, ela afaga, ela ajuda, ela alimenta, ela apacenta. E eu poderia falar vários outros as, palavras iniciadas pela letra a primeira letra do alfabeto, não é isso? A igreja que vive a realidade do amor precisa amparar, precisa abraçar, precisa dar aconchego, precisa dar afago, precisa ajudar, precisa dar o alimento físico, o alimento espiritual, precisa apacentar aqueles que necessitam. Essa igreja, então, ela demonstra tudo isso através do amor, do amar de forma incondicional. Ela vive, ela age, ela se comporta à semelhança de Jesus Cristo. E esse é o propósito supremo de Deus para cada um de nós, para a igreja. Amém, queridos? Então essa é a realidade do amor. Que nós possamos então viver, né, a realidade do amor, a semelhança de Jesus, na realidade, no tempo em que estamos vivendo. Porque no tempo, nessa realidade que vivemos, precisamos viver a realidade do amor, como? Sendo semelhantes a Jesus. Senão, não estamos seguindo os ensinamentos do nosso Mestre. Amém, queridos? Amém, amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Mais uma vez agradeço pela oportunidade de estar ministrando esse estudo à igreja nessa noite.
Obrigado, meu irmão. Deus abençoe.